Vamos abrir a Bíblia aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Louvado seja Deus. Versículo 31 ao 34. Esperar os irmãos da técnica ali. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje nós vamos falar sobre família. Vamos falar um pouco das bênçãos para as famílias. Vamos falar um pouco famílias salvas da destruição. Obrigado. E famílias salvas por Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Louvado seja Deus, soberano Deus, eterno Pai. Graças te damos nesta noite por esta rica oportunidade que tu nos deste nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa falar em nossos corações, Pai. Oh Deus, porque a respeito de algo que o Senhor zela, Pai, pelas famílias. Por isso, Pai, o Senhor possa ser o único, Pai, a ser adorado neste lugar. Não deixa que nada venha desviar a atenção dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, falar de família é algo que mexe com o nosso sentimento. Mexe conosco, não é verdade? Porque a família nasceu no coração de Deus. O que mais Deus ele zela é pela família. E hoje o que mais nós temos deparado e contemplado, visto no nosso dia a dia, são ataques contra a família. A mídia, ela aproveita toda a oportunidade para atacar as famílias. Ela faz grandes e altos investimentos. Tantos políticos hoje estão com vários projetos na mesa para a destruição da família. São projetos que são discutidos dia e noite. E muitos projetos, eles são firmados no decorrer da noite. No momento onde está todo mundo dormindo, são projetos que são assinados, aprovados. E nessa busca pela destruição da família, nós vemos que muitas famílias hoje, irmãos, estão sofrendo. Muitas famílias hoje estão entrando em colapso, ao ponto de se derramar em lágrimas por tanto ataque, tanta investida de Satanás sobre as famílias, sobre os nossos filhos, sobre a humanidade inteira. Eu imagino, querido, um pai de família nesse momento, que não tem o seu filho, que seu filho ainda não chegou em casa, às vezes está sendo influenciado pela mídia a fazer algo errado na rua. Famílias inteiras chorando nesse momento, porque tem os seus filhos que já não têm mais a presença dos pais. Muitos pais se prostituindo, mães se prostituindo. Irmão, a família está sendo atacada, Satanás está pegando a laço as famílias, destruindo as famílias, acabando com as famílias. Louvado seja Deus. Mas isso tudo culpa do pecado. O pecado, querido, ele trouxe maldição à humanidade.
Olha que coisa terrível. Terrível que é o pecado. Trazer maldição sobre as famílias da terra. Mas em Cristo Jesus, todas as famílias são benditas. Não foi isso que falou para Abraão? Que todas as famílias são benditas, porque o intuito de Deus é abençoar as famílias. O intuito de Deus é cuidar das famílias, porque a família nasceu no coração dele. E Deus, ele zela pelas famílias. Deus, ele quer ver as famílias unidas, protegidas, guardadas nele. É o intuito de Deus. Hoje, querido, se você perguntar a um jovem ou uma jovem, você quer casar? Não, eu não quero casar. Se tu perguntar a um casal, você quer ter filho? Não, dá muito trabalho. Hoje, irmão, as pessoas estão desacreditadas, porque eles traz para dentro de si, como foi falado antes, lixos do mundo, e colocam em seu coração ao ponto de não querer mais ter a família. Bom, tá bom um casal só. Tá, mas eu não quero ter filhos, porque o mundo hoje está deturpado. As pessoas não querem mais ter famílias, mas eu quero trazer para você, querido, nesta noite, que as famílias são bênçãos de Deus, são benditas de Deus, louvado seja Deus. Porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, querido. Eu vejo aqui que esta promessa do Senhor a Abraão, ao qual se cumpriu também em Cristo Jesus. Essa promessa também se cumpriu em Cristo Jesus. Lá na frente, em Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz, ora, tendo escrito, previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Querido, nós não tínhamos direito desta bênção. A bênção seria para Abraão, mas em Cristo Jesus nós fomos alcançados também, através da fé, querido. Eu quero dizer para você que está com problemas, às vezes, em família, tenha fé, porque a mesma bênção que foi prometida a Abraão, também está sendo prometida para esta geração também. Louvado seja Deus. Fique tranquilo. Fique tranquilo. E ele continua dizendo, versículo 9, de modo que os que têm fé, olha só o que eu estou dizendo, de modo aos que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Então, eu não posso dizer que as coisas estão mudando, que eu tenho que mudar a minha vida. Porque o mundo está mudando, eu não posso mudar a minha casa. Sim, se eu tenho fé em Cristo Jesus, se eu creio em Cristo, Deus vai mudar, Deus vai guardar, Deus vai libertar, Deus vai salvar a minha casa. Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. Porque sem fé, o que a Bíblia fala? É impossível agradar a Deus. Então as bênçãos não eram somente para Abraão, também foi se cumprir em Cristo Jesus, para a nossa geração. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Ele diz no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Olha aí, em Cristo Jesus, a fim de recebêssemos pela fé, olha aí, pela fé, o Espírito prometido. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descrentes, aos descendentes, como falando de muitas, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é em Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abraão, querido, ele recebeu aquela promessa, mas o único objetivo que Abraão tinha era de governar a sua casa com autoridade. Abraão só tinha que crer na promessa. A partir daí ele tinha que governar
a sua casa. E governar não somente, mas também com autoridade. Querido, o que está acontecendo hoje é que os pais já não têm mais autoridade. O problema está acontecendo, mas você não vê mais autoridade dos pais sobre os filhos. Autoridade sobre o caminho que a mulher está seguindo ou que o marido está seguindo. Por isso, querido, que está acontecendo o que está acontecendo. Eu estou vendo o problema acontecer, mas eu não tenho autoridade para falar. Por quê? Eu estou fazendo pouco caso daquilo que Deus colocou para mim cuidar. Para cuidar da minha família. Louvado seja Deus. Por isso que Abraão tinha que cuidar com autoridade, visto que seria o patriarca de muitas famílias. Querido, se Abraão, mesmo ele sabendo da promessa, mas se ele não governasse a sua casa, hoje seria tudo diferente. Pastor, hoje seria tudo diferente. Porque, através do governo da casa dele, ele seria exemplo para outras gerações que viriam. Isso quer dizer, querido, que nós como pais dos nossos filhos, nós que somos líderes de família, nós temos que cuidar bem daquilo que Deus nos colocou, porque isso será de exemplo para aqueles que vão chegar ainda. Por isso que nós temos que ter autoridade, cuidar bem daquilo que Deus nos deixou. Você está pensando que aquilo que você está reinando ali na sua casa provém de você? Não, foi Deus que colocou ali, então, para você cuidar. Quando eu cuido das coisas de Deus, irmão, eu estou honrando o nome do Senhor. Eu estou honrando quando Deus colocou a minha família para mim cuidar. Porque eu sei, irmão, que quando eu cuido, outra geração vai tirar como exemplo quem fui eu. Era isso que estava acontecendo com Abraão. Abraão tinha que governar muito bem a sua casa. Louvado seja Deus, muito bem a sua casa. Louvado seja Deus. Esta também foi a exigência, querido. Essa foi a exigência para os bispos, diáconos e todos os crentes pais de família. Essa foi a exigência não só para Abraão, mas foi a exigência, pastor, para você, para mim que sou diácono, para você que aceitou Jesus. Deus, irmão, um dia vai nos cobrar isso. De nós, da maneira que nós estamos cuidando daquilo que Ele nos deixou. Hoje nós temos filhos carnais, que é a minha filha, mas também nós temos filhos espirituais. Como nós estamos cuidando dos nossos filhos espirituais? Qual são o exemplo que nós estamos dando para aquilo que Deus nos colocou? O que vão dizer da gente lá na frente? O que os meus netos vão dizer de mim? Quando eu não cuido com autoridade, quando eu não cuido com amor, quando eu não dou exemplo. Por isso que a sociedade, irmão, tem países aí fora que eles não aceitam costume dentro do que eles têm. Querido, o costume está lá fora, mas dentro da minha casa não. Dentro da minha casa não vai entrar. Em nome de Jesus, querido. O costume pode estar lá fora, os homens podem assinar lá fora, mas dentro da minha casa não. Porque eu tenho que agir com autoridade, dizer para ela, falar assim, ó, isso está errado. Isso tem que ser assim, assim, mostrar o caminho. Louvado seja Deus. Isso fala dessa exigência em 1 Timóteo capítulo 3, 4. E que governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. No versículo 5, olha o que diz o versículo 5 de 1 Timóteo 3, 4 e o 5. Diz assim, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidar da igreja de Deus? Como? Eu vou cuidar daquilo que Deus nos colocou, irmão, se eu não cuido da minha casa. Se a mídia entra, faz arruaça, o filho sai de casa, qual a autoridade que eu estou tendo?
Qual foi as palavras que está sendo dita dentro de casa? Louvado seja Deus. Temos que cuidar, querido. Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. A vontade de Deus, irmão, é salvar toda a humanidade. Por isso enviou seu Filho ao mundo. A Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, pastor, não quer que a minha família pereça. Deus não quer salvar só a minha casa, Ele quer salvar toda a nossa família, toda a humanidade. Aqueles homens que estão presos lá na cadeia, querido, Deus também tem desejo de salvar. São famílias, criaturas do Senhor. Deus não quer que minha filha se perca, não. Deus não quer salvar somente essa geração, mas Deus quer salvar a próxima geração. Deus não quer que ninguém pereça, querido. Deus é amor, Ele nos ama. Deus, Ele quer abençoar, o intuito de Deus é abençoar, é cuidar, proteger. Como a galinha protege seus pintinhos, né? Ele fica ali, ela protege, cara, do devorador, daquele que tenta roubar os seus filhos. Mas nós não queremos proteger. Nós queremos deixar que tudo entre e faça arruaça, depois vem para o joelho. Não é assim que acontece. Depois que as coisas estão perdidas, aí nós viemos para o joelho orar. São coisas que nós temos que parar para pensar. Louvado seja Deus. Mas Deus, irmão, mesmo Ele atuando lá no Velho Testamento, Deus salvou muitas famílias da destruição. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que a destruição chegue na casa da minha filha, nos meus netos. Eu não quero que a destruição chegue, eu não quero nem pensar em perder a minha geração, a geração que vai vir após da minha filha. Por isso, irmão, eu já pago um preço de oração antes que venha. Temos que orar antes que venha, para que Deus comece a proteger. Louvado seja Deus. Deus lá no início, Ele destruiu muitos povos. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas eles deturparam a imagem de Deus. Eram os anjos, os homens de Deus casando com os ímpios. Era uma prostituição só. E aquele pecado estava cheirando mal as narinas de Deus. E Deus levantou do trono e olhou para aquela humanidade e falou assim: eu vou destruir o homem. Eu vou acabar com tudo, eu vou destruir o homem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas Deus, irmão, Ele é tão misericordioso. Quando Ele olhou lá dos altos céus, querido, Ele viu um homem chamado Noé, um homem justo. Querido, Deus está falando conosco nesta noite. Eu não quero destruir, porque eu quero ver pessoas justas, pessoas que andam em integridade, homens e mulheres, querido, que pagam preço. Ele está olhando dos altos céus. Enquanto eles estiverem lá, eu não vou destruir. Enquanto eu ver justo na terra, querido, eu não vou destruir. Mesmo que ele disse assim: não há um justo sequer, querido. Mas ele está vendo uma igreja que ora, uma igreja que intercede. Hoje nós paramos um tempo para orar. Quantos pedidos de oração nós colocamos aqui? Mas Deus viu Noé lá na terra e a sua família. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, a Bíblia fala: o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Qual está sendo o nosso comportamento no meio dessa geração? Qual está sendo as nossas atitudes
invadindo nossos lares. O que nós estamos fazendo para que isso não entre e mude o comportamento da minha casa? Será que nós estamos sendo justo ou injusto? Porque o injusto, irmão, tudo ele recebe. O injusto, quanto mais ele puder passar o pano por cima, ele vai passar. Mas o justo, ele paga um preço, irmão. Ele quer as coisas justas dentro de casa. Ele não larga a mão daquilo que é certo. Aquilo que é certo tem que ser feito. Então Deus viu em Noé esse homem justo. Então Deus vai lá e chama Noé, sendo o pregoeiro, querido, da justiça de Deus na terra. Louvado seja Deus. No meio de uma geração pervertida. E Deus chama ele. E Noé sai a pregar na cidade. Falar para os homens. Querido, o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Nós estamos aqui como pregoeiros do Senhor. Nós não podemos achar que é comum uma família do meu vizinho se perder a outra família. Não, nós somos pregoeiros do Evangelho. Nós temos que levar as boas novas para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas. Jesus está voltando, Jesus quer salvar a sua casa, quer mudar o seu lar. Deus não quer que ninguém se perca, querido. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele chama a família e entra na arca. A arca que tipifica a Cristo. E foram salvos do dilúvio. Mais uma vez, Deus salvou uma família do dilúvio. Deus salvou aquela família. Louvado seja Deus. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio. O mundo era ímpio. Deus se levantou e destruiu aquela humanidade. Mas 7 pessoas foram salvas. Querido, nós temos que levar as pessoas até Jesus. Até Jesus, querido. Levar os nossos filhos e ensinar a eles o caminho que se deve andar. Ah, mas meu filho não me atende, ele é desobediente. Querido, continue batendo a porta até ela se abrir. Ah, mas minha filha está assim. Continue batendo na porta até ela se abrir. Essa pedra vai sair, porque a palavra de Deus, ela tem poder, querido. Ela tem poder. Vai esmiuçar a pedra. Ela tem poder, querido. Enquanto nós formos injustos de não falar, querido, o problema vai continuar. Vai continuar. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. A Bíblia fala aqui, em Gênesis capítulo 19, mais uma família que foi salva da destruição. Escapa-te por tua vida. Nós conhecemos a história de Ló. Nós conhecemos, já ministrei aqui uma vez. Ló e sua família foram tirados de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade, irmão, perversa. Homem com homem, mulher com mulher. Era uma pouca vergonha só. Era uma sujeira imensa. E aquilo estava incomodando Deus. Estava incomodando. Mas Deus viu Ló, que estava lá no meio. Ló, escapa-te pela tua vida. Deus está falando hoje conosco para se escapar dessa vida. Escapa-te dessa vida. Os anjos pegam, levam Ló embora.
Mas a mulher dele olha para trás. Ela desobedeceu a ordem de Deus. E ela virou uma estátua de sal. Desobedeceu a ordem de Deus, ela pereceu. Muitos aqui, irmão, perdem seus filhos por falta de autoridade. Filhos hoje estão, irmão, no morro com arma. Meninas, queridos, se prostituindo. Porque famílias estão perdendo seus filhos por falta de autoridade. Dos pais que não falam com autoridade dos seus filhos para corrigir, com medo de perder, e acaba perdendo mesmo. Não falam. Falta de autoridade. E essa falta de autoridade, irmão, fala de um homem da Bíblia que foi Eli. Eli perdeu tudo por causa dos filhos. Eli não teve autoridade para falar com os filhos que estavam deturpando o templo naquela época. E ele perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, o seu sacerdócio. Perdeu os seus filhos. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Louvado seja Deus. Falta de autoridade como Eli, ele perdeu os seus filhos. Glória a Deus. A Bíblia fala também, na noite da Páscoa, no Egito, cada família foi salva pelo sangue do Cordeiro Pascual. Louvado seja Deus. Você acha que todo mundo ali do Egito não foi avisado? Todos foram avisados que o anjo da morte ia passar. O anjo da morte ia passar e ia matar todos. Todos aqueles que não tivessem o sangue nos umbrais da porta do Cordeiro. Todo mundo ouviu a mensagem. Louvado seja Deus. A salvação é pessoal, querido. A salvação ela é pessoal. A salvação é para todos. Mas ela é individual também. Ela é individual. O amor de Deus que é universal. O amor de Deus é para todos. Mas a decisão é individual. Mas não é por ser individual que eu não vou deixar de falar. Não é por ser individual eu vou deixar de bater nessa porta até que ela se abra. Temos que falar da palavra de Deus para os nossos irmãos. A salvação é pessoal, como eu disse. A Páscoa era um tipo de redenção pelo sangue do Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. Então, o que João viu? Seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Mas uma família salva, e aquele povo foi salvo da destruição do anjo da morte. Todos aqueles que tinham nos umbrais o sangue do Cordeiro. Aleluia. Quero dizer que a minha casa mantém o sangue do Cordeiro. A minha casa tem Jesus, querido. Minha casa tem Jesus. Louvado seja Deus. Outra também fala sobre famílias que foram livres da destruição. Fala de Faraó. Faraó sabia que as famílias ficassem no Egito e os hebreus voltariam. Êxodo capítulo 10, versículo 9. Moisés ele não aceitou a proposta, pois a salvação tinha de ser para toda a família. Nessa história, quando Deus ele chama Moisés, ele levanta Moisés para ir lá no Egito pregar a palavra, porque o povo pediu salvação. E Moisés foi lá falar com o Faraó. Quando Moisés chega lá para falar com o Faraó falou assim: olha, leva só os homens. O Faraó falou assim: não, não posso levar só os homens. Não, leva só as mulheres. Eu não posso prestar culto ao Senhor só com os homens e só com as mulheres.
Ah, não, então leva as crianças. Não, eu quero os jovens, eu quero as crianças, eu quero os animais, eu quero tudo para me prestar culto ao Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui, querido? Que Deus não quer só você para adorar o Senhor. Deus não quer somente eu para adorar o Senhor. Deus quer eu, Deus quer a minha esposa, Deus quer a minha filha, Deus quer os meus netos, Deus quer os meus bisnetos, para nós prestarmos culto ao Senhor. Foi isso que Moisés estava dizendo quando ele ia prestar culto no deserto. Faraó usado por Satanás, quero dizer que Satanás, irmão, tem usado de artimanha para tirar os nossos filhos, para tirar os nossos netos, tirar os nossos parentes da presença de Deus. E muitos têm aceitado isso dentro de casa. Então eu não posso prestar culto ao Senhor sozinho, eu tenho que lutar pela minha casa. Eu tenho que lutar pela minha família. Para nós podermos estar juntos, irmão. É tão bom quando eu tenho a minha casa, eu e minha família, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Foi isso. E o Faraó falou assim, não, de repente se eu não mandar as crianças, eles vão voltar. Mas Moisés, ele não desistiu. Ele bateu na tecla, não, eu quero as crianças, eu quero os idosos, até os idosos. Eu quero os idosos, quero as ovelhas, quero os animais, para a gente prestar culto ao Senhor. E quando tudo se resolveu, aquele povo foi livre da destruição. Quando eles achavam que não tinham mais saída, que eles estavam entre o deserto e o mar, aleluia. E ele clama ao Senhor, querido, você tem poder e autoridade para acalmar o Senhor. Quando ele clamou ao Senhor, Deus falou, o que tu tem nas mãos, Moisés? Ele só tem um cajado. Aleluia. Toca nas águas, Moisés. E Moisés tocou nas águas e o mar se abriu, querido. E todas as famílias passaram pelaquele meio do mar. Aleluia. Nenhuma das suas vestes se rasgaram porque eles foram salvos da destruição. Deus salvou aquelas famílias, querido. Agora, se ficassem as crianças para trás, se ficassem os idosos para trás, querido, não seria completa a salvação. Deus quer fazer a obra por completo. Deus não faz pela metade. Deus faz por completo, querido. É só a gente crer. Deus não quer só você. Deus quer você, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a esposa, juntos. É só você crer, querido. É só você crer que tudo é possível ao que crê. Creia somente que Deus vai fazer a obra. Mas sabe qual é o problema? Nós não queremos pagar o preço pela nossa casa. Não queremos pagar o preço. Um dia eu orava sempre pela minha família. Fiquei 10 anos. Sabe o que é 10 anos? Orando, buscando o Senhor. Subia monte, descia monte. Eu ia lá para o pico do monte, lá cheio de pedra, muita pedra. As pessoas, irmão, eu não sabia quem passava por mim. Eu orava, às vezes chegava às 6 horas da manhã, ficava até 8 horas, orando, buscando. Joelho, se você olhar meu joelho, ele é todo preto. E clamando ao Senhor. No monte, escutava aqueles troços passando assim, ó. Eu não sei nem abrir o olho para ver. Passava assim. Aí teve uma vez que passou um grupo. Um falou para o outro, Pai do Senhor. Eu falei assim, esse é cristão. Aí passou. Depois de muitos anos, querido, andando sozinho, eu via as famílias na igreja adorando a Deus. Eu via lá pai, mãe, neto, todo mundo adorando a Deus, e eu sozinho. Eu sozinho, irmão, quantas vezes eu derramei lágrimas no carro do meu pai, chorando pela minha família. E Deus falava assim, vou cuidar. Chegava outro irmão, e Deus está no controle. Uma certa vez eu subi um monte, desci do monte, era 7 horas da manhã.
Quando eu estava terminando, chegando na porteira do monte, subiu um casal. Um casal passou por mim. Eu descendo e eles estavam subindo. Aí parou assim. Aí eu indo embora. Aí eles voltaram. Falou, ô varão, vem cá. Aí eu voltei. Aí ele, Deus manda te dizer. Aí eu caí de joelho. Deus manda te dizer que a partir de hoje é eu que estou no controle. Deixa comigo, hoje eu que estou no controle. Entrega na mão do Senhor. Ele já ouviu a sua oração. E eu fui para casa, irmão, feliz como nunca tinha ido. Eu fui para casa muito feliz. E depois dessa promessa, irmão, durou mais 2 anos. Mais 2 anos ali eu continuei ainda. Eu falei, poxa, será? Eu continuei orando. Você não para. Eu peguei o costume de orar. Peguei o costume de clamar ao Senhor, irmão. Não tinha jeito, não tinha como tirar essa essência que estava aqui dentro. De orar pela minha família. E continuei orando. E toda vez que eu chegava em casa, a coisa parecia que piorava. Cara, tem uma vez que eu cheguei em casa, ela estava se arrumando. Eu falei assim, poxa, vamos na igreja comigo, né? Tá, vai na igreja comigo. E nada. Foram para um pagode lá na Barra. Quando foi? Elas estão aqui. Aí eu falei assim, caramba, estou orando, o negócio está piorando. Indo lá para o pagode, lá na Barra. Lá na Barra é longe, querido. É 2 horas. Eu sei lá que horas que elas iam voltar, querido. À noite. Se tinha condução ou não. Eu falei, Jesus, eu não aguento isso. Como é que está acontecendo isso? Aí eu falei assim, Jesus, tem que orar mais, estou orando pouco. Aí foi para o joelho de novo orar. Eu falei, Senhor, e agora? E passa tempo, e passa, e passa, e passa. Nada de se cumprir para Jesus, e agora? A outra vez eu cheguei em casa, tá bom, né? Vamos ver. Vamos ali. Eu falei, aonde? Aí foram para uma festa, não sei aonde, lá com família. Lá eu falei, não vou não, vou continuar orando. Aí continuei orando. Eu falei, Senhor, e agora, cara? Há um belo dia, cara. Passado tanto tempo. Eu já triste, né, cara? Aí, um belo dia, eu tô lá em casa, me arrumei, botei uma roupa, fui para a igreja, estava lá na comunidade. Elas se arrumaram também, eu falei assim, a esperança, né? Tá com a esperança no Senhor. Aí eu falei assim, bom, acho que ela... Hoje nós vamos na igreja com você. Jesus, glória a Deus. Eu não parei na frente delas não, né? Fechei a porta. Ô Senhor, obrigado, Senhor, glória a Deus. Vai cair no pé do Senhor. Glória a Deus. E elas foram na igreja. Aí eu falei assim, pegamos o carro, fomos, pá. Aí daqui a pouco, foi no primeiro dia, né, que vocês foram. Vocês aceitaram Jesus? A minha esposa foi na segunda vez. Minha filha foi junto. Aí o pastor lá pregando, tal, daqui a pouco elas... eu quero aceitar Jesus! Eu quero aceitar Jesus! E chorando. Cara, aquilo foi extraordinário de Deus na minha vida. Senhor, obrigado! Glória a Deus! Ai, glória a Deus! Depois de 2 anos batizaram nas águas. E um batismo lindo na praia. Irmão, foi um batismo lindo, tudo bem organizado, na praia. Foi a coisa linda de Deus, cara. Querido, é só a gente crer, querido. É só crer e pagar um preço de oração que Deus salva. Deus salva. O que eu estou contando para você é algo verdadeiro de Deus na minha vida. Eu não tenho mais, eu falei, Senhor, eu não quero mais nada de Ti, Senhor. Só a Tua presença me basta. A presença do Senhor, querido. E Deus está aí, ó, a bênção na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos e pela vida dos seus filhos. Aplauda Jesus mesmo, com vontade. Glória a Deus, é possível. Glória a Deus. É algo extraordinário. Nós vemos, cara, que Deus salva. Eu nunca posso aceitar que um dia
Deus vai destruir isso tudo e minha família vai estar ali. Eu não posso, querido, porque nós temos que cuidar da nossa casa. Que um dia isso tudo vai acabar, Jesus vai voltar e você vai querer que teu filho fique. Você vai querer que a tua filha fique, que a tua esposa fique, que o teu esposo fique. Tu não vai querer isso. Porque a destruição virá. A Bíblia fala que nem Noé sabia do que estava por vir. Nem Abraão sabia o que estava por vir. Veja bem o que Joel fala. Joel, capítulo 1. Sanfonias, aliás, perdoa. Capítulo 1. Diz assim no versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ansia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição tal e apressada. Está dizendo que Deus vai destruir tudo isso. E eu não quero perder nenhum da minha geração, querido. Se eu paguei um preço de anos por eles, eu vou pagar mais ainda pelos meus netos, pela minha próxima geração. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que essa destruição atinja a minha casa, atinja a minha família. Louvado seja Deus. Que horas tem? Agora aqui nós vamos falar sobre... Quem falar sobre Reabe? Reabe foi uma mulher também que foi livre da destruição. Ela, uma prostituta. Isso significa que, dependente do seu pecado, dependente do que aconteceu na família, na vida, de prostituição, de droga, seja o que for, querido, Jesus te ama a si mesmo. Jesus não quer que você pereça e se perca nessa destruição. Está por vir. Jesus não quer que nenhum da humanidade que Ele criou se perca. Todos temos a oportunidade, assim como Reabe. Reabe simplesmente, ela guardou os espias e foi livre da destruição naquela época. Louvado seja Deus. E mais tarde ela criou as suas famílias ainda. Ela teve as suas famílias ainda, ela criou sua família ainda. Deus protegeu aquela casa. Deus, irmão, não olha como nós olhamos, Ele olha para o coração. Deus, Ele não julga. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por ser um viciado, por ser, sabe, uma menina da vida. Nós julgamos muitas pessoas, mas não estamos aqui para julgar ninguém. Porque o próprio Deus não julgou aquela mulher. Deus viu naquela mulher uma mulher que tinha um coração que reconhecia o poder de Deus, que ouviu falar de Deus e aceitou a proposta que foi dada, né, pelos espias. Olha, se a sua casa, traga tudo para cá, mas você e sua casa não será atingida. Bota aí aquele fio de escarlate aí, como identificação. E ele colocaram o fio lá. E quando houve aquele alarido, né, aquele grito, irmão, hoje estava conversando com ela, né? Imagine ela morando em cima daquela torre, daquela muralha, né? Ela em cima da muralha. Imagine o barulho que era. Os estondos dela ali dentro da família dela. Imagine o susto, né?
Quando cai lá em casa tem um pé de coqueiro, quando cai um coco no chão, todo mundo se assusta. Imaginem os estrondos, né? Que deve ter acontecido. Ela ficou com medo ali, né? Mas ela confiou na promessa. Bom, nossa família será guardada, será protegida. Então Deus, irmão, está protegendo nossas famílias, nossa casa. Deus tem guardado a nossa família. Louvado seja Deus. Agora, famílias salvas por Jesus. Nós vemos aqui, né, a família de um oficial romano. Aquele homem creu em Jesus, né? Creu. Ele foi lá porque um servo dele lá estava doente. Jesus falou assim, vai lá que ele já está curado. Ele creu na palavra de Jesus. E quando ele chegou lá, viu a hora, foi exatamente nessa hora que ele falou, que o meu servo está curado. E ele creu ao ponto de toda a sua casa crer em Jesus. E eles foram salvos por Jesus. Louvado seja Deus. O centurião Cornélio, também nós vimos essa história, né? O centurião Cornélio, que o anjo foi lá, falou com ele, os homens de Deus foram lá, e ele aceitou, foi batizado com o Espírito Santo, tanto ele como a sua família. Deus salvou aquela casa também. Jesus, né, salvou. Louvado seja Deus. Em Filipe, fala de Lídia e sua família, foram salvas também. Louvado seja Deus. E batizada por Paulo. Paulo também batizou aquela família e foi salva por Jesus, né? Ali também, né, nós acabamos de ler a vida de um carcereiro que prendeu Paulo e Silas. Prenderam eles por pregar o evangelho. Guardaram Paulo e Silas ali. O carcereiro, a única coisa que o carcereiro fazia era vigiar os presos. Talvez aquele carcereiro não tinha nem tempo para a família. O que acontece hoje, né? Tem muitos pais e muitas mães aí que trabalham, não tem nem tempo para a família. Trabalha o dia inteiro, cuida das suas finanças, não dá um oi para a família, chega, dorme, não quer saber o que aconteceu dentro de casa, né? É assim que é aquele homem que lá só perdia tempo para guardar os presos lá. Ficava lá guardando. E naquele momento, houve aquele terremoto, as algemas se soltaram do Paulo e Silas, e ele ficou apavorado, né? Pô, todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. E ele falou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele, simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E ele creu, ele levou Paulo e Silas para a casa dele, largou os vergões, e ali, né, foi feita a obra de Deus ali. Jesus, mais uma vez, né, foi lá e salvou mais uma família. Quero dizer que Jesus, querido, ele está aí para salvar as famílias. Foi para isso que ele veio. Ele veio para nos salvar. E nós vemos também, né, Josué e sua família serviram ao Senhor. Foi um homem que tomou uma decisão. Falou, eu não quero ser como você, não. Eu vim aqui para servir ao Senhor, que eu e minha casa vão servir ao Senhor. Ele decidiu isso. E ele e a casa dele serviriam a Deus. Isso é uma decisão que nós temos que tomar diante de Deus. Nós não podemos ficar, né, passando pano, criando as palavras, não. Tem que decidir mesmo. A decisão, querido, é de nós como líderes, de nossas famílias, da nossa casa, né? É uma bênção quando o crente e sua família servem ao Senhor. Muito bom, querido. Você sabe que maravilha é eu ver minha família, né, servindo ao Senhor também. Né? Hoje eles são líderes aí, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus por isso. Né? Não é mérito meu, né? É mérito do Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua. Louvado seja Deus na vida delas, que elas possam, né, desfrutar cada dia mais da bênção do Senhor. Né, o nosso desejo que não só a minha família, mas que a família de vocês também seja alcançada pelo Espírito Santo. Esse casal que está aqui, né, cara, um dia eu vou formar uma família, cuide bem da sua casa, não deixa que essas heresias preencham o coração dos seus filhos. Vocês têm autoridade para dizer o que é certo, o que é errado sobre a sua casa. Entendeu? Não deixa não, né? Outro dia eu estava vendo, né, uma família andando na rua, aí passaram em frente ao cemitério, aí saiu um bichinho de dentro, um bicho, cara, desse tamanho, um bichinho veio de dentro do cemitério e, acho que era um rato, passou assim, sabe o que aconteceu? O cara meteu o pé e largou a família para trás.
Irmão, como é que eu vou me salvar e deixar minha família para trás? Não pode, querido. Eu tenho que cuidar da minha família. Agora, aí na outra ocasião, né? Uma cachorra vira-lata com seus filhotes andando na rua. Aí eu tô vendo, né? A cachorrinha andando. Vem um pitbull, querido, um pitbull, para avançar na cachorra. Sabe o que ela fez? Ela encarou o pitbull, protegeu os cachorrinhos. Olha só, protegeu os cachorros e avançou no pitbull. O pitbull recuou. Olha a atitude de uma vira-lata. Olha a atitude de um ser humano que tem, né, raciocínio para um animal que não tem. Veja bem um exemplo, cara, de um animal para a vida de um líder, de um homem de Deus, cara. Proteja a sua casa com garra mesmo, com oração. Proteja, cara, não deixe sua família se perder. Cuide bem da sua casa e da sua família, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé enquanto o louvor toca. Pegue na mão assim da sua família. Eu queria chamar minha família para cá aqui, me ajudar aqui, para a gente orar junto. Se você pode orar, ora com ela. O pastor ora pela sua família. Eu vou orar aqui com a minha família. Enquanto o louvor toca, na hora que você terminar a oração, você pode se sentar. Bem? Pode aumentar o som, por favor. Sim. Glória a Deus. Ora pela sua casa, ora pelo seu filho, ora pela sua esposa. Ora que Deus está entrando com providência na sua casa. Deus está aqui para mudar a história. Deus quer trazer, Senhor, alegria, paz na sua família. Louvado seja Deus. Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. É isso aí, ó. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha casa, na minha família, Senhor. E as promessas têm se cumprido, Senhor Deus, na minha família. Obrigado, Senhor Deus, por ter a minha esposa ao meu lado. Obrigado, Senhor Deus, por ter minha filha ao meu lado, Senhor Deus. O Senhor possa, Pai, firmar a nossa casa em Ti, que é a rocha, Senhor. Possa vir o vento, possa vir a tempestade, mas a nossa casa permanecerá de pé, porque nós estamos firmados em Ti, Senhor. Continua abençoando a nossa casa. Toma o primeiro lugar do meu lar, Senhor. Oh Deus, que a nossa geração, Senhor Deus, seja a bênção nesta terra. Que a nossa geração, Senhor, possa fazer a diferença. Aonde a planta dos nossos pés tocar, Senhor Deus, seja a bênção. Onde nossas mãos levantar, Senhor Deus, seja abençoado também. Pai, clamamos ao Senhor que preenche, Senhor Deus, o vazio no meio das famílias, Senhor. Brinda, Senhor Deus, todos os lares, Senhor Deus, nesta noite. Oh Deus, não deixa que nenhuma brecha, Senhor Deus, para que o inimigo venha tentar, Pai, tirar a paz. Nós repreendemos todo o mal, Senhor Deus, em cada família, Senhor Deus, nesta noite. Oh Jesus, tenha misericórdia, Pai. Nós não queremos perder nenhum, Pai, dos seus. Que a Tua palavra possa estar guarida em cada coração. Oh Deus, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Oh Deus, abençoa, Senhor Deus, cada família aqui presente. Oh Deus, pedimos ao Senhor, Pai, para que nós possamos receber as Tuas bênçãos. Temos que sair do nosso conforto, sair, Senhor Deus, da nossa casa e buscar a Ti, Pai. A Ti, que é o abençoador, que é o provedor dos nossos lares, Senhor. Oh Deus, o Senhor não quer somente abençoar, mas o Senhor quer também curar. O Senhor quer também libertar. O Senhor quer restaurar, Senhor. O Senhor quer fazer a obra por completo, Senhor. Assim, Pai, eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.